Sim, é o que vamos saber. Compartilhando aqui e agora as matérias sobre o tema. E se eu te dissesse que o governo americano possui naves alienígenas? E também que existe um elemento químico capaz de desafiar as leis da gravidade? Um homem foi escolhido para estudar tudo isso e decidiu contar ao mundo. Fique até o final para conhecer a história real de Bob Lazar, o cientista que revelou segredos sombrios sobre a Área 51 e que até hoje divide opiniões. O que ele realmente viu? E o mais importante, será que ele está dizendo a verdade? A Área 51 é uma instalação militar de altíssima segurança localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Oficialmente, ela é chamada de Groom Lake, devido ao leito seco de um lago que fica nas proximidades. A base foi construída na década de 1950 e, por muitos anos, o governo americano sequer reconheceu sua existência. A Área 51 é famosa por seu sigilo extremo, servindo de base para experimentos militares de tecnologia avançada, onde aviões experimentais, como o famoso caça U-2 e o SR-71 Blackbird, foram desenvolvidos e testados em segredo. Há muito tempo surgiram rumores associando a Área 51 com alienígenas e naves extraterrestres, alimentando uma das maiores teorias de conspiração do mundo. Segundo Bob Lazar, a verdade sobre os mistérios da Área 51 vai ainda mais longe do que se pensa. Ele afirma ter trabalhado em uma instalação ainda mais secreta, isolada e inacessível que a própria Área 51, a chamada S4. A instalação S4 ficaria localizada perto do Lago Papuzi, ao sul da Área 51, em uma área totalmente restrita, cercada por montanhas que a escondem de qualquer possível visão externa. Para quem acredita em Lazar, é ali, em S4, que estariam guardados os maiores segredos da humanidade. Mas o que Lazar realmente encontrou lá dentro? Se você gosta de histórias intrigantes e misteriosas como essa, já clica em curtir e se inscreve no canal. Tem muito assunto bom que você não pode perder. Em 1989, esse homem chamado Bob Lazar apareceu na mídia com uma história que chocou o mundo. Ele afirmava ter sido recrutado para trabalhar na S4, onde seu trabalho envolvia estudar e tentar entender uma tecnologia que não era deste mundo. Lazar afirmava que essa instalação abrigava várias naves de origem extraterrestre. Naves que, segundo ele, eram capazes de desafiar as leis da física. De acordo com Lazar, a tecnologia presente nessas naves poderia mudar para sempre a nossa compreensão do universo e as próprias fronteiras da ciência. Ao descrever as naves que viu, Lazar contou que elas ficavam em galpões secretos e que havia 9 espaçonaves diferentes, todas com formatos variados. Algumas dessas naves tinham um formato arredondado, semelhante aos discos voadores das histórias populares, enquanto outras lembravam cones e formas não convencionais. Cada uma dessas naves possuía sistemas de propulsão avançados, capazes de manipular a gravidade ao seu redor, criando uma espécie de campo gravitacional que permitia à nave se mover sem resistência. Para Lazar, o segredo de toda essa tecnologia estava no elemento 115, um elemento até então desconhecido pela ciência. Lazar explicava que o elemento 115, ao ser bombardeado, gerava uma força antigravitacional capaz de criar uma distorção ao redor da nave, permitindo movimentos impossíveis para qualquer veículo terrestre. O mais surpreendente é que o elemento 115 só foi sintetizado em laboratório pela primeira vez em 2003, mais de 10 anos depois das declarações de Lazar. Batizado como Moscóvio, esse elemento se mostrou altamente instável, com existência de apenas alguns segundos e sem apresentar as propriedades antigravitacionais que Lazar havia descrito. E é aqui que a história de Lazar fica ainda mais intrigante. Segundo ele, o elemento 115 em S4 seria uma forma estável, encontrada apenas em sistemas estelares com características muito diferentes do nosso. Essa versão estável era capaz de liberar energia sem desintegrar, possibilitando a criação do campo antigravitacional. Mas se tudo o que ele dizia era invenção, como ele poderia saber tantos detalhes sobre um elemento ainda desconhecido? Após suas revelações, Lazar teve sua vida virada de cabeça para baixo.
Jornalistas e investigadores começaram a questionar sua credibilidade e ele passou a ser alvo constante de críticas. Ele afirmava ter estudado em instituições como o MIT e o Caltech, mas as universidades não tinham nenhum registro que comprovasse essas afirmações. Também dizia ter trabalhado no respeitado Laboratório Nacional de Los Alamos, onde teria feito pesquisas avançadas, mas novamente os registros não mostravam seu nome. No entanto, uma lista telefônica de Los Alamos incluía seu nome, e alguns documentos adicionais também sugeriam que ele realmente trabalhou lá. Muitas pessoas acreditam que o governo americano teria apagado todos os registros de Lazar para desacreditá-lo, de modo a proteger o que seriam os segredos mais importantes da segurança nacional e mundial. Além do elemento 115, Lazar deu uma descrição minuciosa do interior das naves que ficavam ali. Ele relatou que, por dentro, as naves eram projetadas para seres menores que humanos e pareciam ter sido moldadas como uma peça única, sem parafusos, fios ou qualquer junção visível. Ele descreveu ainda que os controles da nave eram quase orgânicos, como se fizessem parte do próprio metal. O curioso é que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos realmente desenvolveram aeronaves experimentais extremamente avançadas. Alguns acreditam que Lazar pode ter confundido aeronaves militares ultra-secretas com veículos extraterrestres, enquanto outros questionam se os avanços tecnológicos das aeronaves militares podem ter tido alguma ajuda de forças externas. Décadas depois de todas as declarações polêmicas, a história de Lazar continua cheia de perguntas sem resposta. Como ele teria inventado algo tão complexo e ainda desconhecido? Nos últimos anos, a própria atitude do governo americano em relação ao fenômeno OVNI parece ter mudado. Em 2020, o Pentágono tornou públicos vídeos antes confidenciais de objetos voadores não identificados, admitindo que não consegue explicar a natureza desses fenômenos. Os vídeos, capturados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, mostram objetos que se movem em velocidades e com padrões que não condizem com nenhuma tecnologia humana conhecida. Será coincidência que o governo tenha começado a revelar informações sobre objetos voadores não identificados tanto tempo depois das declarações de Lazar? Ou essas revelações seriam uma forma de preparação para uma realidade que poucos conhecem? Apesar das décadas de polêmicas, Bob Lazar nunca voltou atrás em suas palavras. Ele insiste que viu tecnologia alienígena e afirma que o governo dos Estados Unidos guarda segredos profundos que a humanidade precisa conhecer. Para ele, sua motivação foi simples. Eu não queria morrer sem que as pessoas soubessem o que existe lá fora. Hoje, Lazar leva uma vida reclusa, longe dos holofotes. Mas, a cada nova revelação sobre supostas naves alienígenas, suas palavras ganham novo fôlego, trazendo à tona o mistério sobre a Área 51 e o que realmente existe dentro dela. A verdade sobre a Área 51 pode nunca ser revelada, mas uma coisa é certa. A história de Bob Lazar continua a desafiar o que acreditamos saber sobre o mundo. E o que pode estar além dele. E você? Acredita nas palavras de Bob Lazar? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Afinal, talvez a verdade ainda esteja só esperando para ser descoberta.